Modernismo, por Fernanda Neves. O modernismo foi uma tendência artístico-cultural ocorrida na primeira metade do século XX. Nas artes visuais, a tendência também se deu de maneira significativa, sobretudo na Europa. Lá ocorreram as primeiras expressões modernas e fazem parte delas: expressionismo, fauvismo, cubismo, abstracionismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, concretismo. Apesar de influenciado pelas correntes artísticas europeias, o modernismo brasileiro soube expressar uma identidade própria ao retomar o nacionalismo como uma de suas bandeiras estéticas. Surgindo assim a Semana de Arte Moderna de 1922, um estilo inovador na forma, na linguagem e no conteúdo das obras produzidas no Brasil, contrapondo-se principalmente ao rigor estético parnasiano. Parnasiano, adepto de uma escola poética que cultivava a objetividade e a perfeição da forma, em reação ao lirismo dos românticos. A Semana de Arte Moderna representou a confluência de várias tendências de renovação, empenhadas em combater a arte tradicional. Além disso, conseguiu chamar a atenção dos meios artísticos de todo o país e, ao mesmo tempo, aproximar artistas com ideias modernas que até então se encontravam dispersos. Nessa foto, apresento os organizadores da Semana de Arte Moderna, entre eles Guilherme de Almeida e Mário de Andrade. Modernismo no Brasil. De modo didático, os principais teóricos da teoria da literatura dividem o modernismo em 3 fases. Primeira fase do modernismo. Na primeira década de 1920 a 1930, os principais autores do modernismo brasileiro criaram obras que buscavam desconstruir a identidade cultural nacional, para que, em seguida, reconstruí-la sob uma ótica nova, ou seja, um novo olhar. Mediante o Manifesto do Pau-Brasil e do Manifesto Antropofágico, é possível perceber que os escritores do movimento pretendiam contar a história do Brasil sob um viés mais crítico e incluindo o cotidiano da população. Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira são os principais autores dessa fase. Segunda fase do modernismo. A partir dos anos 30 e até meados da década de 40, uma forte tendência regionalista passou a existir no Brasil. Romances como O 15, de Raquel de Queiroz, ou Vidas Secas, de Graciliano Ramos, contavam com as penúrias da população sertaneja nordestina. Érico Veríssimo, em livros como O Tempo e o Vento, por sua vez, narrou a vida do sul do Brasil. Terceira fase do modernismo. Autores como Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Guimarães Rosa e Vinícius de Moraes produziram obras de densidade psicológica aprofundada, já sem necessariamente se vincular a uma visão regionalista. Recapitulando, então, o modernismo é o principal movimento artístico do século XX. Na Europa, foi influenciado pelas vanguardas europeias. Já no Brasil, a crise dos governos café com leite, as guerras mundiais, entre outros fatos relevantes, produziram um modernismo que pode ser compreendido em 3 fases. A primeira fase buscou reinventar a identidade cultural brasileira. A segunda fase retratou as diversas regiões brasileiras e denunciou as mazelas da população. E a terceira fase tem temática mais ampla, nítida, densidade psicológica. Assim, a intelectualidade brasileira passa a criar trabalhos com o intuito de questionar os tradicionalismos e propor uma nova visão de mundo, baseada na valorização de temas cotidianos e nacionais.
Conseguimos perceber muito isso nas obras de Tarsila do Amaral. As características do modernismo, podemos citar como característica do modernismo: experimentação de formas e técnicas, liberdade de criação, frequente engajamento social propondo reflexões sobre a vida humana e o progresso, interesse nas adaptações que o indivíduo sofre no mundo modificado, que se apresenta como um desafio à integridade das personagens nas obras. Valorização do cotidiano enquanto material para a população de arte. Uso de símbolos para representar as diversas camadas da realidade. Modernismo, por Fernanda Neves. O modernismo foi uma tendência artístico-cultural ocorrida